Mas será que pode? Ah, eu acho que pode. Pode sim. Se pode, pode. Pode, né? Então pode, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, conforme for a hora que você tá chegando nesse episódio do Pode Né? Fala comigo, meu povo. Fala comigo, Vini. Como é que você tá, meu filho? Fala, meu povo. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Faliar, tudo jóia? Tudo maravilhosamente bem, graças a Deus. E com você? Tudo ótimo, graças a Deus. Vamos que vamos para mais um. Bom demais, simbora nós. Ô Vini, esses dias eu tava lá no nosso Instagram, dando uma olhadinha nos inbox ali, e tava passando e vi uma pergunta de um seguidor, e eu resolvi trazer pra cá. Qual? Vou mandar, hein? Segura. Vai. A amizade acaba? Pegou aí, hein? Bacana essa, hein? Olha, pra mim, tá? Vou responder, como se diz, de uma forma muito pessoal. Eu acredito que a amizade não acaba. Não acaba. Eu acredito que não acaba. O que eu acredito que acaba e que a gente precisa entender é que existem diferenças em amizade, em colega, em conhecido, em colega de trabalho, em amigo de um amigo. Que às vezes por estar no mesmo ciclo parece que é meu amigo também por ser amigo do meu amigo e às vezes não é, ele é do meu amigo e não meu. Essa relação não foi construída por mim e a gente muitas vezes se passa nisso. Mas uma coisa que eu também acredito que a gente não se atenta é que assim, pessoas aparecem na nossa vida e desaparecem. Sim. Elas vêm e vão. Algumas pessoas foram feitas e trazidas aqui para ficar. Outras, infelizmente, não. Então, diante do cenário do seguinte, na minha cabeça, se a pessoa não morrer, a amizade não acaba. E mesmo se ela morrer, talvez tudo continue. Há quem prove isso, né? Porque eu penso assim, ó, se é recíproco, se é verdadeiro, sabe? Se é genuíno. Se é genuíno, eu não preciso ver meu amigo todo dia para ser amigo. Verdade. Ele não precisa me ver todo dia para ser amigo. Eu não preciso ligar ou mandar mensagem todo dia para ser amigo, entende? Eu acredito que assim, tudo existe nesse fluxo até para poder equilibrar. Sim. Porque quem eu vejo todo dia é minha família. Sim. Entende? O meu amigo parece que é feito para que eu não veja todo dia. Porque senão vira família e entra em outro patamar, em outro balaio. Em outro balaio. Eu acho que aí a gente já começa a meio que confundir as coisas. Mas assim, nada contra quem vê todo dia também, não tem problema. Mas o que eu quero colocar é do seguinte: a amizade, ela não tem a ver se eu falo 10 dias de 10. Ou se eu falo 5 de 10. Tem a ver é como eu falo o dia que eu falo. Sim. Como eu sinto o dia que eu sinto, como eu me posiciono, como eu ajudo, qual que é a minha disposição com aquela pessoa, como que é a disposição dela comigo, como que é a reciprocidade de um com o outro. Sim. Então assim, é muito além, além. E muitas vezes eu vejo as pessoas muito rasas, tipo colegas que se dizem amigos, mas que no primeiro momento que você fala um não, você não é mais boa pessoa para aquela pessoa. Não é bom bastante para estar do lado dela. Você já mudou, você ficou diferente, você é isso, você é aquilo. Né? E aí é estranho, porque tipo assim, de mesma forma que a família te fala coisas que você quer ouvir e muitas vezes fala coisas que você não queria ouvir, o amigo também faz isso. Sim. Ele também tem esse papel. E de mesma forma, ele também faz coisas que às vezes você quer e às vezes ele faz que você não quer. Coisas que você concorda e não concorda. Então, assim, a meu ver, a gente tem que tomar muito cuidado aí. Porque, assim, se eu convivo com uma pessoa que se diz meu amigo ou minha amiga, mas que rapidamente ela muda, na primeira discordância que a gente tiver, ela não procura sentar comigo e entender, colocar pingo nos is, se posicionar, entender o meu posicionamento do porquê que eu estou fazendo ou porquê eu não estou fazendo, tem alguma coisa errada.
Sim. Tem alguma coisa errada. Não significa que não seja meu amigo. E aí a gente também precisa entender um outro ponto. Eu às vezes posso ser seu amigo, mas você às vezes pode não me ver como um amigo. Sim, posso te ver como colega. Você pode sentir como um amigo meu e eu só te ver como um colega ali, como um conhecido. Eu vejo que a amizade, na verdade, depende da profundidade de uma conexão. Uhum. E a conexão é a pessoa que sente. Ela pode ser mútua, na mesma profundidade para as pessoas envolvidas, ou não, ela pode ser unilateral também. Total. E quando a gente fala de amizade acabar, a gente estava falando isso agora há pouco. Eu acho que a sociedade, os seres humanos, a gente tem um vocabulário muito escasso para tentar definir as coisas, né? Para tentar catalogar assim, os sentimentos, as conexões, as relações que a gente desenvolve. Então, eu, por exemplo, acho que nem tudo que a gente chama de amor é amor, né? E nem tudo que a gente chama de amizade é amizade. E eu concordo muito com você, que não depende da quantidade de vezes que a gente se vê. Depende da profundidade daquele momento e do que é vivido nesses momentos de encontro ou de contato. E é louco quando você parar pra pensar que, por exemplo, eu já vi pessoas que se falavam todos os dias e no primeiro atrito que aconteceu, essa amizade acabou. Falava, caraca, mas vocês eram tão apegadas? Também já vi. Como assim? Sim. Se ajudava, chorava, de um entrar na briga pra, sabe? Na briga do outro e olhar e falar, e aí? Mas já Né? tá indo, né? Não faz sentido. Aonde que tá errado ali? E vai ver, rotulou-se de amizade uma coisa que no fim era coleguismo, né? Às vezes a gente rotula algo que é amizade como coleguismo e o contrário também, a gente rotula algo que é coleguismo como amizade. Sim. Né? Então, mas por mera questão de vocabulário mesmo. E aí acaba tendo essa ideia de que a amizade acaba. E eu parto do mesmo princípio que você. Se acabou é porque não era amizade. É quase que não, aquela frase de que se ainda não chegou no fim é porque não deu certo. Não deu certo é porque não chegou no fim ainda. Uhum. Então é bem por aí. Eu acho que o que vale são as nossas conexões e onde essas conexões podem nos levar, independentemente do nível e da profundidade delas. A gente teima muito em querer rotular as coisas e por isso que a gente sofre tanto, talvez. A gente tem dois episódios para trás aqui que a gente fala das prateleiras, né? Das pessoas nas nossas vidas, das conexões que a gente tem. E eu acredito que a gente pode e deve levar isso em consideração quando vai pensar no outro, nas nossas vidas. Eu acredito que é muita teoria para pouca prática, sabe? A gente fica tentando buscar porquês, sendo que a gente só precisava viver e oferecer para o outro e receber do outro o melhor que ele tem para dar, independentemente do papel que ele tem nas nossas vidas, sabe? Eu acho que se você tem a característica de ser intenso, de se doar, faça. Não espere que o outro te retorne da mesma forma. Mas é questão de ser você. E acabar por acabar, cara, nada acaba. Tudo se transforma. Acho que as pessoas ganham novos espaços nas nossas vidas e a gente vai se adaptando a isso, né? Eu, por exemplo, já deixei de falar com um monte de gente que eu achei que eram meus amigos para sempre. Quem nunca, né? Tipo, adolescência. Amigos de adolescência. Né? Que a gente achava, nossa, vai durar para sempre. Dos meus vai durar para sempre, eu tenho 2 ou 3. Isso né? acontece muito. Acontece muito, Então, muito. E são conexões. E não porque eu briguei ou acabou. Não, a gente só teve caminhos diferentes. Os ciclos nos levaram para lugares diferentes. E sempre de forma muito respeitosa, sabe, Vini? Eu acho que a gente tem que entender
Quando a gente cabe, quando não cabe mais na vida de uma pessoa, e quando uma pessoa cabe ou não cabe mais na sua vida. E é fazer tudo com respeito. Sim, também tem questões de escolhas. Algumas pessoas são ótimas pessoas, mas elas nos trazem influências não tão boas. Sim. E aí às vezes a gente também tem que refletir um pouco nisso. Porque às vezes em determinado momento vou te dar um exemplo, eu tô saindo muito. Então eu tô andando com gente que sai muito. Mas em determinado momento eu já não tô. Sim. E se eu tô num ciclo de pessoas à minha volta que não tá, aquelas pessoas que saem com as que não tá, já começam uma a repelir a outra. Ali as coisas já começam a não dar assim. E eu preciso entender, eu tô de cá, eu tô no meio, eu tô fora disso. Eu preciso entender como eu me posiciono no meio desse ciclo. E de mesma forma eu também preciso entender uma outra coisa que é básica. Algumas pessoas, elas nos ajudam, nos apoiam, doam-se pela gente e a gente retribui. Ou a gente faz e elas retribuem, etc. E outras pessoas, infelizmente, elas não retribuem. Elas só aparecem quando precisam. Elas só aparecem na hora do desespero, elas só querem o desafogo. E a gente também precisa mapear e entender isso. Até onde isso me faz bem? Até onde isso é bom pra mim? Até onde eu consigo ajudar? Até onde daqui pra mim é meu limite, não dá mais? Porque senão a gente vai começar a viver parte de problemas que a gente não precisa. Parte de envolvimento de situações que a gente não precisa. Porque uma coisa que eu acredito e tenho muito na minha cabeça é que Deus dá a quantidade de problema certa para cada um. Então, eu posso às vezes te apoiar com os seus, te auxiliar com os seus, mas quem tem que resolver é você. Sim. De mesma forma, às vezes você me dá um apoio, você me dá uma ajuda, você me dá um desafogo, mas quem resolve sou eu. Se eu não entender que quem resolve sou eu, eles só acumulam. Sim. E aí os de hoje somam com os de amanhã, que somam com os de depois da manhã, e depois a bola de neve ano passado e tá de um tamanho que não resolve nunca. E foi com Deus, né? Mas então, querido seguidor, a resposta que o Podnet tem pra você é que amizades não acabam. Se for amizade mesmo, não acaba. Tenha só certeza de que de fato é seu amigo ou sua amiga. Porque eu posso garantir, a amizade se prova com o tempo. Se é aquela pessoa que está do seu lado, que está junto, que está disponível quando você precisa já há algum tempo, porque assim, tem gente que está disponível só quando tá ruim. Quando tá bom, muda. Como tem gente que está disponível quando tá bom. Quando tá ruim, não precisa de ninguém, porque quer se isolar, quer isso, quer aquilo. O amigo, ele não consegue. E mesmo que ele tente, o outro não dá abertura, e quando vê, tá junto, e um apoia, um fortalece, um orienta. Assim, você querendo ou não, eu tô aqui, fera. Não tem essa, não. Não tem essa, né? Então, assim, é muito fácil de perceber quando a gente olha por essa ótica. E então, assim, definam direitinho quem é ou não é, ou quem são ou não são seus amigos. Perceba para quem você também de fato está sendo amigo, porque às vezes você está querendo passar uma postura e um comportamento e está fazendo diferente. Também precisa avaliar isso. Sim. Porque, querendo ou não, a gente está sendo avaliado a todo momento, como a todo momento a gente avalia as pessoas. Exatamente. Exatamente. Fiquem de olho nas suas amizades, nas suas conexões, em como elas te mudam, te acrescentam, te fazem evoluir. A gente merece o melhor e os outros merecem o melhor de nós também. E para você conferir mais conteúdo desse portal cheio de reflexão, dá uma chegadinha no Kawaii, no Instagram ou no TikTok, @portalpodnet. Se você quer conferir os outros episódios da primeira temporada e também da segunda temporada, podnet.podcast no Spotify e no YouTube. Se quiser mandar um e-mail pra gente, contato@podnet@gmail.com. E mais papo assim cheio de reflexão pode, Vini? Mas é claro que pode. Sempre pode. Ai, mas pode demais. Galerinha, a gente se vê na semana que vem. Um beijo pra vocês. Valeu, meu povo. Beijo. Tchau, tchau.